ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Roma, 11 de fevereiro, ano 55. O banquete prossegue. No salão nobre, homens e mulheres debruçam sobre um manancial de aves, frutas, ostras, taças de vinho bebido com mel. O imperador ergue-se. Olha ao jovem que está à distância a aproveitar a sua refeição e dirige-se a outra sala. Tudo está prestes a mudar. Num recanto escondido, uma mão de mulher entrega-lhe um pequeno frasco. O imperador agarra-o e, fazendo sinal a um dos seus escravos, coloca-o numa taça de vinho. Através de uma cortina, vê de novo o jovem. Odeia-o com toda a sua força. A taça segue pelo mar de convidados. O jovem leva aos lábios. Sente um amargo impossível. Uma dor. Começam logo os espasmos. O ardor queima-lhe as vísceras. A boca seca em segundos. A náusea é insuportável. Em poucos minutos, tudo termina. O jovem sucumbe. O seu crime? Ter nascido. A sua pena? A morte. Por quem? Por uma mão escondida. A mão de Locusta. Esta é a história de Locusta, mestre de venenos. Esta semana vamos falar sobre venenos e sobre como a humanidade explora a natureza para os fins mais sinistros. Aquilo que é mais natural pode, nas piores mãos, ser um instrumento de tortura e de morte. Assim foi muitas vezes, mas poucas de forma tão acutilante como no período que vamos agora abordar. Uma parte fascinante da história romana. O período inicial do Império Romano e, especialmente, os reinos do imperador Cláudio e Nero. Sim, esse Nero. Em que o veneno fluía como as águas do Tibre e em que nos bastidores pairava um espectro desconhecido. Entre a história e a lenda, a terrível mestre dos venenos, Locusta. O final da República e a transição para o Império foi uma altura de mudança profunda na sociedade romana. Com a chegada do filho adotivo de Júlio César, Otávio Augusto, no ano de 27 a.C., o Senado perdeu importância como órgão que nomeava anualmente 2 líderes supremos, os cônsules, e transferiu grande parte do seu poder diretamente para Augusto, a quem deu o título de Princeps Civitatis, ou Primeiro Cidadão. Foi o início de uma era de concentração de poder quase total nas famílias nobres de Roma, e também uma era de calculismo, traição e subterfúgio, em que vários imperadores e membros da elite se vitimizaram mutuamente e em que personagens de renome vieram a sucumbir cedo de mortes violentas. Dos 5 imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, inaugurada por
Otávio Augusto, 2 foram assassinados. Um pela faca dos seus próprios guardas, outro pelas artes de Locusta. A palavra veneno é de origem latina. Deriva de venenum, que tinha um significado diverso do que tem hoje em dia. A palavra venenum possivelmente teve origem em Vênus, deusa romana do amor, e talvez fosse originalmente usada para designar poções de amor. Mas passou a significar também remédio ou uma qualquer droga mágica. A ligação com magia é, na verdade, estreita, sendo que a palavra beneficium, que significa feitiçaria, derivou também de veneno. A arte do veneno era, portanto, visto como uma espécie de feitiçaria, tanto para o bem como para o mal. O veneno tinha certos usos honrosos. Plínio via como apropriado o suicídio por veneno para pôr fim aos males da velhice. Era comum que as classes altas romanas tivessem um estoque de veneno para porem rapidamente fim à sua vida numa situação de emergência, perante uma morte humilhante, por exemplo. O ópio era usado com frequência e acaba por ser um case study interessante quanto ao uso da palavra veneno. Em doses pequenas, é de facto um remédio, como que por magia retira a dor e induz o sono. Mas, em doses altas, é mortífero, um veneno letal. Mas havia outros exemplos e, tal como o ópio, não era sempre óbvio o ponto de viragem de remédio para veneno. Um mero miligrama podia ser a diferença entre a vida e a morte. Surgiram por esse motivo peritos na matéria e, como é frequente, muitas vezes era pela tradição, pela prática reiterada, que se chegava a esse conhecimento. Havia vários povos conhecidos pela sua mestria com venenos. Um deles eram os Marsi, um povo viajante originário da atual região de Abruzzo, Itália. Eram vistos como selvagens e viviam muitas vezes na pobreza, mas tinham também fama de serem guerreiros e caçadores ferozes. E, eis o que nos interessa, também mestres de venenos, bons e maus. De cidade em cidade iam demonstrando a sua mestria na arte da cura e das maldições. Dizia-se que o veneno das cobras nada lhes fazia, talvez por lhe conhecerem a cura. Era, muitas vezes através de membros de comunidades marginalizadas, como os Marsi, que era possível obter as chamadas drogas mágicas e venenos letais. Do outro lado do espectro e da legalidade estavam os rhizotomoi, palavra grega que significa cortadores de raízes. Eram, no fundo, herbalistas, peritos nas capacidades medicinais de várias plantas, em alguns casos muito respeitados e com ligações estreitas com a comunidade médica. Ambos estes extremos da cura e da morte se podiam encontrar em certos bairros de cidades grandes. Bairros estes onde afluíam médicos em busca de curas para os seus pacientes, jovens à procura dos efeitos vertiginosos de certas drogas e também, claro, assassinos em potência. A comunidade médica ganhou, a certo ponto, um interesse científico na matéria. Foi no século IV a.C. que este conhecimento das propriedades medicinais começou a ser compilado. Tanto Diócles de Caristo como Teofrasto fizeram contribuições importantes, mas tudo era, como muitas vezes ainda é hoje, nebuloso, e a suspeita era grande. Por exemplo, no século II a.C., o ilustre médico Galeno recomendava aos médicos que não dependessem de herbalistas e se focassem em fazer as suas próprias misturas.
Era, talvez, a única forma de garantirem que sabiam exatamente o que estavam a usar e em que proporções. No século I, Dioscórides escreveu também o renomado De Matéria Médica, que fez escola e em que o autor descreveu em detalhe cerca de 1000 medicamentos. Mas fez também referência a venenos letais, tal como fizeram outros contemporâneos, entre eles Plínio o Velho e Escribónio Largo, que prometemos que não é um nome inventado aqui pela Broá. Indicam estes autores que, de entre os venenos letais, os de origem vegetal eram os mais utilizados. E, entre misturas e mistelas, não faltavam opções para o passatempo mais popular da altura: matar. O uso de venenos e o medo da morte por envenenamento entre os mais poderosos era tal que os mais ricos passaram a ter pré-agustadores, ou provadores, nas suas casas, tanto escravos como libertos. Sendo que, no caso dos libertos, se questiona o que passa pela cabeça de alguém que, de livre vontade, se oferece para provar comida possivelmente envenenada. Talvez fosse uma questão de probabilidades. O provador de alguém paranoico, mas com um excelente cozinheiro e pouca chance de ser assassinado, provavelmente teria uma vida regalada. Quanto ao empregador, não era por ter um provador que estava a salvo. Havia outras formas de administrar venenos. As mais criativas envolviam agulhas envenenadas ou mesmo, e não se imagina com que subtileza, enemas. Seja como for, seguiram-se medidas específicas contra o envenenamento. Como, por exemplo, a Lex Cornelia de Sicaris e Beneficis, de 82 a.C., que o proibia especificamente, bem como punia seja quem for que comprasse, vendesse, administrasse ou tivesse em sua posse um venenum malum, um veneno letal. Como forma de matar, os venenos tinham má reputação. Eram o oposto de uma vitória honrada, frente a frente no campo de batalha e, por esse motivo, eram vistos como a arma dos fracos, de quem não consegue derrotar o adversário pela força. Talvez por um misto disto e da visão da época sobre o feminino, também ele como elemento fraco, passou a associar-se a morte de pessoas por envenenamento como um ofício de mulheres ardilosas. Especialmente em Roma, terão também ficado na memória coletiva certos casos de envenenamento de maridos por parte das suas mulheres. Tito Livio, nascido no final do período da República, registra e discute um caso em que 170 mulheres foram acusadas de fabricar veneno e de usar para matar os seus maridos. Afirma Livio que, antes desse dia, nunca tinha havido um inquérito público sobre acusações de envenenamento em Roma. O caso foi considerado um mau presságio e parecia que as mentes das mulheres estavam possuídas. Depois deste julgamento, muitos outros seguiram, bem como alguma paranoia à volta destas mulheres envenenadoras. Mas já há que pensar também que, condenável ou não, o envenenamento neste contexto podia ser uma forma de autodefesa tardia. Ou seja, uma forma destas mulheres retaliarem contra os seus maridos, apesar de quaisquer possíveis desvantagens físicas. Não será também coincidência a ligação ao elemento de feitiçaria, bruxaria, associado também a mulheres. Medeia, o protótipo mitológico de mulher cruel e imprevisível, imortalizada na tragédia do mesmo nome de Eurípides, foi, ao longo dos anos, associada à bruxaria e à criação de venenos. Foi neste contexto de perigo e misticismo que surgiram uns nomes quase míticos,
Nomes de envenenadoras lendárias responsáveis por centenas de mortes. Eram elas Canídia, Martina e a nossa Locusta. Só nos chegam pequenos detalhes sobre as duas primeiras. Diz-nos o poeta Horácio que Canídia era um terror, que a eficácia dos seus venenos era inigualável. Detecta-se um certo horror nos escritos de Horácio sobre Canídia, mas também um certo fascínio. Já Martina é lendária por ter preparado o veneno usado para matar o general Germânico, sobrinho do imperador Tibério e avô de Nero. E famosa também por se ter suicidado com o veneno da sua própria produção. Mas, de todos estes nomes, foi o de Locusta que maior marca deixou na história do Império Romano. Já agora, antes de prosseguirmos, há que falar sobre outra assassina da altura, igualmente famosa, chamado Patriónicas, que matava as suas vítimas sufocando-as com conteúdos exclusivos e com contactos direto com entidades do além. A única forma de apaziguar a sua sede de vingança era subornando-a com fundos para que se dedicasse antes ao estudo da produção de grandes remédios. Desenvolvia no seu estabelecimento em patreon.com/BroaPodcast. Ora, sabemos mais sobre Locusta do que sobre Martina e Canídia, mas não muito mais. Terá nascido por volta do ano 20 e seria de origem gaulesa, ou seja, da Gália, a região do Império que hoje corresponde vagamente a uma França alargada, que incluía partes de muitos outros dos seus atuais países vizinhos. O resto dos seus detalhes pessoais, os seus traços, a cor do cabelo, desfez-se em mistério. Mistério esse, talvez engendrado pela própria Locusta. Convinha-lhe manter-se nos bastidores. A sua carreira exigia-o. E é da carreira de Locusta que temos mais detalhes. Foi com o reinado de Cláudio que Locusta ganhou notoriedade. Cláudio subiu ao poder no ano 21 e, a verdade, é que só lá chegou por ser o único sobrevivente da sua linha familiar após o assassinato do seu sobrinho Calígula, outro famosíssimo imperador romano. Cláudio era, no fundo, a única escolha possível. Desde o berço que tinha sido ignorado e subestimado. Era coxo, ligeiramente surdo, gaguejava, sofria de tremores e, especialmente em criança, babava-se com frequência. Hoje, especula-se que sofresse de uma ligeira paralisia cerebral ou até mesmo de síndrome de Tourette. Mas, na época, foi simplesmente rotulado de imbecil. Até pela sua própria mãe, Antónia Minor, que, de acordo com o historiador Suetónio, lhe chamou um ser monstruoso que a natureza começou e nunca acabou. Mas Cláudio mostrou-se um imperador hábil, embora não sem controvérsia e dificuldade. A sua vida pessoal foi especialmente difícil, tendo o imperador passado por 4 casamentos conturbados. O casamento com Messalina, por exemplo, gerou um filho, Tibério Britânico. E marquem este nome, Tibério Britânico, porque vai ser importante. Mas foi repleto de episódios de infidelidade por parte da sua esposa. Tudo terminou com a execução de Messalina a mando do imperador. O casamento que seguiu, o último, foi celebrado entre Cláudio e Agripina, que se tornou numa enorme influência na vida do imperador. Mas Agripina tinha também ela própria uma reputação complexa. Tinha herdado uma vasta fortuna após a morte do seu ex-marido. Bom, dizia-se que esta morte não tinha sido uma coincidência e que Agripina o tinha envenenado. Agripina revelou-se imediatamente uma hábil conspiradora.
O seu principal objetivo era garantir que Nero, sim, esse Nero, seu filho de um primeiro casamento, herdasse o trono. Fica aqui um detalhe que vaticina um pouco aquilo que Nero se tornaria. Segundo o historiador Suetónio, quando do seu nascimento, o pai de Nero terá dito: nada que nasça de mim e da Agripina pode ser mais do que uma abominação e um mal público. Dito pelo seu próprio pai. Mesmo assim, para cumprir o seu propósito, a mãe de Nero encorajou Cláudio a adotá-lo. Mas havia outro obstáculo. Tibério Britânico, o filho biológico de Cláudio e da sua ex-mulher Messalina. Agripina foi progressivamente conspirando nos bastidores para afastar Britânico, que, como seu pai, tinha também uma certa desvantagem natural. Sofria de epilepsia. Um dia, Cláudio fez a sua decisão. Torna Nero oficialmente no seu herdeiro. Talvez tenha sido pela sua epilepsia, ou por Tibério ser mais novo que Nero. Talvez tenha sido por pressão da sua esposa. O que é certo é que o resultado foi exatamente o que Agripina queria. Roma, 55 depois de Cristo. Uma mulher de porte real percorre disfarçada um labirinto de ruas estreitas e escuras. O odor a dejetos e a gente invade as suas narinas delicadas. Neste momento, não é mais que nenhuma outra mulher com uma missão tenebrosa. Por portas e portões, a mulher vai penetrando cada vez mais profundamente no coração daquele terrível bairro, até que chega ao seu destino. No escuro, ouve uma voz, e na sua mão cai um singelo, inocente frasco. A missão estava quase cumprida. É aqui que entra o nosso terrível espectro feminino da morte. Foi durante o reino de Cláudio que Locusta ganhou fama pelas suas habilidades com venenos. De acordo com algumas fontes, os seus principais clientes eram precisamente mulheres que queriam, por melhores ou piores motivos, livrar-se dos seus maridos. Locusta terá sido mesmo condenada pelas suas atividades. Pela morte de sabe Deus quantos maridos, embora nunca tenha chegado a ser executada. A certo ponto, os seus serviços terão chegado à atenção de Agripina, outra mulher que tinha problemas conjugais, mas de outro tipo. Agripina terá percebido a utilidade de Locusta para os seus planos relativos a Nero. Contratou-a então como mestre de venenos. E a sua vítima acabou por ser o próprio imperador Cláudio. De acordo com o historiador Tácito, que aborda a situação nos seus anais, Agripina há muito pensava em liquidar Cláudio. Pelo menos desde que este nomeou Nero oficialmente como seu herdeiro. É consenso entre os historiadores que, perto do final da sua vida, Cláudio começou a favorecer Tibério Britânico de novo. A morte de Cláudio seria o único garante que o imperador não teria uma completa mudança de ideias. Mas Agripina era já suspeita de um envenenamento, como vimos por causa da morte do ex-marido, que suspeita-se ter sido também por envenenamento. Um veneno que atuasse rápido demais seria dolorosamente óbvio. Já um veneno que deixasse o imperador a agonizar durante uma morte lenta poderia deixar espaço para que ele decidisse, com o seu último suspiro, nomear Britânico como seu herdeiro. Sob as ordens de Agripina, Locusta, munida de todo o seu conhecimento e experiência, terá engendrado um veneno de difícil detecção. Nem lento demais, nem tão rápido assim. Mas era preciso administrá-lo. Para este efeito, Agripina terá conseguido a colaboração do provador do imperador, o eunuco Aloto, que, a 13 de outubro do ano 54, serviu ao imperador um cogumelo que
continha algo fora do normal. Algo, suspeitam os historiadores clássicos, obra de Locusta. Cláudio terá adoecido, e os relatos divergem quanto ao ter falecido pouco depois devido ao cogumelo ou, de acordo com Tácito, por ter sido necessária uma segunda dose de veneno, administrada com um pequeno toque magistral. Tácito é categórico na sua afirmação. Cláudio sobreviveu ao cogumelo e sucumbiu apenas quando o médico Xenofonte lhe administrou outra dose sob o pretexto de induzir o vômito ao imperador. A dose terá sido aplicada com a ponta de uma pena à garganta de Cláudio. A história é vívida, mas fará sentido. Não descredibiliza ela o trabalho delicado de Locusta? Ou será antes prova da impaciência da Agripina? Aqui, a vagueza de Locusta, esta estrangeira que paira como feitiço da morte sobre a realeza romana, torna-se suspeita. Mas os historiadores clássicos não desconfiam das suas capacidades. O trabalho em jogo era de uma delicadeza extrema. Locusta era cautelosa e estava absolutamente tudo, incluindo a sua própria vida, em jogo. A verdade é que, com ou sem segunda dose, Cláudio sucumbiu. E recentemente, peritos concluíram que os sintomas atribuídos a Cláudio, dor abdominal extrema, vômitos, diarreia, tensão baixa e dificuldades a respirar, são consistentes com a ingestão de cogumelos que contêm muscarina, uma substância altamente tóxica. Era a primeira grande vítima de Locusta, mas não a sua última. Saiu Cláudio, entrou Nero, imperador aos 16 anos. Mas não acabaram as intrigas. Nero teve forte apoio do Senado e do Exército, mas a sua liderança foi atribulada. Para começar, restava o fantasma de Cláudio e os seus descendentes e apoiantes. Não podendo ser imperadora, Agripina parecia querer reinar através do seu filho e garantir que este se mantivesse no poder. A esse propósito, mandou envenenar o popular Silano, governador da Ásia Menor, apenas pelo seu parentesco com o primeiro imperador romano, Augusto. Mas, e Britânico, filho de Cláudio? Talvez fosse uma ameaça demasiado óbvia para Agripina. Ou talvez pudesse ser um trunfo. A verdade é que quando Nero se mostrou mais independente da sua mãe e parecia estar a fugir do seu controle, Agripina decidiu reanimar o medo do regresso de Britânico, ameaçando até apoiá-lo. Mas Nero tinha aprendido com a sua própria mãe. Como eliminar uma ameaça constante? Com os venenos de Locusta. No ano de 55, um ano depois do seu pai, Britânico, então com apenas 14 anos, foi envenenado. O historiador Suetónio dá-nos uma versão extravagante dos factos. Nero encomendou um veneno de ação rápida à mestre Locusta. Mas, administrado durante um banquete, o veneno só induziu o vômito em Britânico, não causando suspeitas. Nero perdeu as estribeiras e, chamando Locusta, agrediu-a e encheu-a de acusações. Locusta defendeu-se. Disse que apenas tinha criado algo mais subtil para que Nero não fosse culpado. Ao que o imperador respondeu que não temia a lei. Locusta preparou então um veneno mais forte que foi experimentado num escravo e lhe causou morte imediata. A mistura estava pronta para ser dada a Britânico. De volta ao banquete, Nero fez chegar o veneno aos lábios do seu irmão adotivo. As convulsões foram imediatas, mas também convenientes.
Nero usou a desculpa de que era apenas outro ataque epilético do seu irmão, mas Britânico estava morto. Locusta? Essa foi oficialmente perdoada pelos seus crimes durante a época de Cláudio e encarregada de ensinar a sua arte a outros, um grupo de discípulos que instruíra nas artes dos venenos. A mulher que viera das sombras com as suas perigosas alquimias comandava agora uma escola da morte. Já Nero continuou seu legado de terror. À morte de Britânico seguiram-se outros assassinatos, incluindo, no ano de 59, o da própria Agripina, a sua mãe. Terá sido Locusta, o monstro criado por Agripina, que levou à sua morte? Não sabemos ao certo. Uma história comum descreve uma tentativa de sabotagem. Um barco que, ao afundar-se, levaria Agripina consigo, mas que falhou no seu propósito. Nero terá então enviado os seus homens para matar Agripina a sangue frio, tendo esta pedido que a esfaqueassem no ventre de onde o seu filho tinha saído. Mas Nero não reinaria durante muito mais tempo. O desastre estava no seu encalço. No ano 64, um fogo deflagrou em algumas lojas perto do Circo Máximo, o maior recinto de corridas em Roma, e a cidade foi parcialmente engolida pelas chamas. Para a história, Nero ficaria conhecido como o imperador louco e manipulativo que decidiu atear este fogo de propósito, matando o seu povo para reconstruir a cidade à sua imagem. É famoso o relato de Cássio Dio, que nos conta isso mesmo, que Nero começou o fogo e viu Roma arder enquanto cantava e tocava lira. Já Tácito, que tinha 8 anos à data do incêndio, diz-nos que Nero não estava em Roma na altura, que o incêndio terá sido um acidente e que, tendo surgido rumores de que o imperador seria responsável, Nero decidiu usar os cristãos como bode expiatório, culpando-os e perseguindo-os. Não faltam outras revelações cabrosas sobre Nero. Nero foi também acusado de ter exilado e mandado executar tanto o filósofo Séneca como a sua própria primeira mulher, de ter pontapeado a sua segunda mulher até à morte enquanto esta estava grávida e de, no ano de 67, ter mandado castrar um jovem rapaz com quem depois se casou, obrigando-o a imitar em tudo a sua falecida esposa, que, como vimos, foi pontapeada até à morte pelo próprio enquanto grávida. Depois de tanta loucura, Galba, então governador da Espanha, uma zona que conhecemos bem, revoltou-se contra Nero e declarou-o inimigo público. Nero terá escapado da cidade, mas cometido suicídio no rescaldo. Um momento que Suetónio, sempre com ódio ao imperador, descreve em detalhe. Um Nero narcisista e cobarde, incapaz de se suicidar, que pede a alguém que se suicide primeiro, que tem de pedir ajuda a um escravo seu para o fazer, e que ao morrer gritou qualis artifex pereo, como quem diz, mas que artista se perde comigo. Foi o fim de Nero. E Locusta, esta espécie de figura assombradora, sobre o fim da dinastia Júlio-Claudiana. Terá morrido com Nero. Galba mandou executá-la. De acordo com Dio, outro duro crítico de Nero, Hélio, Narciso, Patróbio, Locusta a feiticeira e outra da escumalha que veio ao de cima nos dias de Nero, Galba ordenou que fossem acorrentados e levados por toda a cidade até serem executados. Foi o fim da feiticeira, da mestre de venenos, terror dos maridos, terror dos seus inimigos. Mas terá Locusta sido real? Terá sido só uma forma de explicar com uma maldade sobrenatural o abominável comportamento deste imperador e daqueles que o rodeavam?
Ou terá sido de facto uma mulher à frente do seu tempo que usou um conhecimento mal visto e pouco compreendido para obter poder de uma forma abjecta, mas não mais abjecta que os desígnios do próprio imperador? O tempo passa, mas o poder de Locusta permanece nas sombras do terrível reino de Nero. Em suma, a história de Locusta é como a história dos próprios venenos. Uma mulher sinistra, misteriosa, privada, de maquinações misteriosas que agia de forma subtil com efeitos estrondosos. As suas ações atraem e repugnam. Foi uma assassina a sangue frio, uma mercenária que usava os seus talentos para servir as ambições de outros, mas talvez até uma justiceira para certas mulheres em condições impossíveis. No entanto, pesando e contrabalançando os miligramas da história, ao contribuir para a morte de Cláudio e Britânico, Locusta foi uma peça fulcral no surgir da Era de Nero. Essa terrível era que, se terá sofrido certos exageros de caracterização ao longo dos anos, não deixou de ser um período de violência extrema nos anais de Roma. Na boca da história ficou o sabor amargo de Locusta, que nos envenena a todos com a sua mestria. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana, desta vez para mergulhar na Roma Antiga, numa época de caos, traição, conspiração, envenenamento e assassinato. A história de Locusta é uma história particularmente interessante porque foi uma figura que ficou muito marcada pelo domínio desta arte tão específica do envenenamento, mas também é uma figura cuja história é muito complicada, como muito da história assim de uma antiguidade relativamente tão antiga. As fontes são sempre um mistério quase tão complexo quanto o mistério dos venenos. Também admito que foi uma área muito gira de ficar a conhecer mais, porque realmente os venenos são a moeda negra ao lado complexo da herbologia, não é? Ou seja, o domínio e o estudo das plantas, uma parte tão magnífica da nossa vida, pode depois ter uma consequência tão nociva e tão complexa quanto a morte, ainda por cima a morte em busca do poder e da vingança. E também às vezes da autodefesa. Para a semana vamos ter uma história muito pouco provável. Vou-vos deixar aqui só um snippet. Vamos falar sobre comunas alternativas no Alentejo. O que é que será que vem por aí abaixo? Vão ter que descobrir no próximo episódio de História Obscura. Até para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, edição por Diogo Caetano, direção técnica de Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.